Esta oração é um chamado do céu. Se o seu coração está cansado, se você carrega dores que ninguém vê, se você luta todos os dias para continuar firme, então pare tudo agora e escute com fé, porque São José, o intercessor das causas mais difíceis, vai orar com você. E o que Deus vai fazer na sua vida pode surpreender até aqueles que já não acreditavam mais em você. Abra o seu coração, porque esta não é apenas uma oração. É um encontro com o sobrenatural, é um mover espiritual, é uma resposta de Deus através da intercessão daquele que cuidou de Jesus como Pai e que hoje cuida também de você. Enquanto você reza, portas serão abertas, correntes serão quebradas, milagres vão começar a acontecer. Não importa o tamanho do problema, não importa quanto tempo você espera, Deus está vendo tudo. E agora, com São José ao seu lado, algo já começa a mudar. Respire fundo e venha orar com fé, porque esta oração pode ser o divisor de águas da sua vida. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do céu invada o seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas, um espaço criado para tocar sua alma, renovar sua fé e aproximar você do milagre que tanto espera. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui, somos uma família espiritual e juntos, com fé, alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamando com fé a São José. Glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de Ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus Te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por Teu socorro. São José, justo e obediente, Teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e Tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, Teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para Ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com Tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora.
Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar e uma certeza profunda se instala em nosso interior.
o nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente, queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado, tudo isso entregamos agora em Tuas mãos, confiando que Tu saberás apresentar a Deus com Teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível,
para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção.
Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em Tuas mãos, confiando que Tu saberás apresentar a Deus com Teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados.
certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça. Abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus e nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê.
Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em tuas mãos, confiando que tu saberás apresentar a Deus com teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão,
que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim.
É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em Tuas mãos, confiando que Tu saberás apresentar a Deus com Teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança.
Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração,
Sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos.
Queremos te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado, tudo isso entregamos agora em tuas mãos, confiando que tu saberás apresentar a Deus com teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre.
Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres.
que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em tuas mãos, confiando que tu saberás apresentar a Deus com teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido. Leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro.
São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados.
Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em Tuas mãos, confiando que Tu saberás apresentar a Deus com Teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo, um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz.
Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade. És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento.
Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos Te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado. Tudo isso entregamos agora em Tuas mãos, confiando que Tu saberás apresentar a Deus com Teu amor de Pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. Não queremos apenas bênçãos, queremos também crescer espiritualmente, queremos amadurecer, queremos estar prontos para os milagres que Deus já preparou. E ainda assim, São José, não deixamos de pedir com fé e lágrimas, com dor e confiança, com cansaço, mas com esperança. Pedimos por milagres urgentes, por respostas que não podem mais esperar, por curas físicas e emocionais, por portas abertas, por reconciliações, por libertações. Pedimos por livramentos, por proteção contra os que nos invejam, contra os que nos perseguem, contra os que querem nosso mal. Pedimos por um novo tempo,
um tempo de restauração, de restituição dobrada. Envia teus anjos, São José, para preparar o caminho. Caminha à frente como fizeste no Egito, guiando Maria e o menino Jesus. Tira do caminho os perigos ocultos. Alerta-nos contra os laços do inimigo. Ensina-nos a escutar a voz de Deus, mesmo quando tudo parecer contrário. E se alguma bênção ainda não chegou, dá-nos paciência para esperar com confiança e olhos espirituais para ver que até o ainda não de Deus é cuidado e amor. E quando o milagre chegar, porque sabemos que ele virá, que possamos reconhecer tua poderosa intercessão, que possamos testemunhar com coragem, que possamos glorificar o nome de Deus com nossa vida, com nossa mudança, com a nossa vitória. São José, protetor dos aflitos, levanta-te agora com tua autoridade espiritual e sela esta oração com teu manto de paz. Que ninguém que esteja ouvindo estas palavras volte a ser o mesmo, que haja renascimento, libertação e transformação profunda. E para selar esta prece com fé e firmeza, repetimos com todo o nosso coração: São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Clamando com fé a São José, glorioso São José, guardião dos impossíveis, nós nos colocamos agora diante de ti, de coração aberto, alma rendida, mãos erguidas e olhos marejados, certos de que o Senhor dos céus te deu autoridade para tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Nada, absolutamente nada, é impossível quando o Senhor intercede. E é por isso que neste momento nos unimos em oração, como um exército de fé, implorando por teu socorro. São José, justo e obediente, teu silêncio vale mais do que 1000 palavras. Tua presença carrega a unção do Deus Altíssimo e tua fidelidade foi tão grande que foste escolhido como protetor da Sagrada Família. Se cuidaste do menino Jesus com tanto amor e zelo, como não cuidarias de nós, teus filhos espirituais, que hoje sofrem, choram e suplicam por uma resposta que só o céu pode dar? Olha agora, São José, para os corações cansados, para as vidas que estão por um fio, para os lares onde a esperança quase apagou. Olha para essa dor que ninguém vê, para esse pedido que parece impossível, para essa causa que foi julgada como perdida. Mas para ti, São José, nada é perdido, nada é tarde demais, nada é impossível. Sopra sobre nós o vento da graça, abre as portas que estão trancadas, derruba os muros que nos separam da promessa, quebra os grilhões da miséria, do desemprego, da enfermidade e da solidão. Intercede por aqueles que choram em silêncio, que passam noites em claro esperando por um milagre. Toca os que sofrem por um filho, os que carregam dívidas, os que perderam as forças para lutar. São José, apresenta nossas súplicas ao coração de Jesus. Toca com tuas mãos puras os documentos, os diagnósticos, os boletos, os currículos, as contas bancárias, os laudos médicos, os contratos, os corações feridos. Tudo o que está precisando de um milagre agora. Levanta a tua mão protetora sobre nós, São José, e faz com que os céus se movam. Faz com que o impossível se torne real, que o improvável se manifeste, que o invisível se revele e que a vitória que parecia distante chegue agora com poder. A tua intercessão é forte, tua oração é ouvida, tua fidelidade move o trono de Deus. E nós cremos com toda a nossa alma. Para São José nada é impossível. São José, neste momento sagrado de oração, sentimos como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. Sentimos tua presença caminhando silenciosamente entre as dores de cada um que reza agora, como um pai que protege os seus filhos em meio à tempestade.
És tu, São José, o homem do silêncio e da ação, o santo das causas escondidas, aquele que não aparece muito, mas faz tudo acontecer no tempo certo. E é por isso que nos apegamos a ti com toda a nossa alma. Quantas vezes sentimos medo, angústia, desespero? Quantas noites passamos sem dormir, pensando em soluções que não chegam, em respostas que não vêm, em portas que não se abrem? Mas agora, nesse exato momento, algo está mudando dentro de nós. Porque sabemos que quando oramos contigo, São José, algo sobrenatural acontece. É como se o impossível deixasse de ser tão impossível assim. É como se a dor desse lugar à esperança. É como se a escuridão começasse a dar lugar à luz. Visita, São José, cada pessoa que ora contigo agora. Entra nas casas com tua presença de paz. Caminha pelos cômodos como quem já prepara o ambiente para um milagre. Abre as gavetas onde dormem os sonhos esquecidos. Toca os armários onde já falta o alimento. Abençoa os remédios, os exames, os papéis, os projetos, os retratos dos entes queridos. Passa tua mão protetora sobre as contas vencidas, os bilhetes de passagem, os contratos, as alianças partidas, os quartos vazios. Entra onde está o luto, onde há lágrimas escondidas, onde reina o silêncio da dor, e transforma tudo com o teu toque de intercessor. São José, toca as vidas daqueles que estão prestes a desistir. Fala ao coração dos que pensam em sumir, dos que se sentem invisíveis, dos que vivem ignorados até por quem deveriam amar. Cura os que carregam traumas antigos, feridas de infância, marcas que ninguém vê. Consola os pais e mães que choram por filhos desviados, pelas famílias destruídas, pelos casamentos em crise. Levanta os que caíram no vício, os que afundaram nas dívidas, os que foram humilhados por precisar pedir ajuda. Abraça com tua ternura paternal os corações que estão endurecidos, frios, desanimados. Tu és o padroeiro dos trabalhadores, São José. Então, visita agora os que estão desempregados, os que vivem de bicos, os que não têm carteira assinada, os que ouvem não em cada entrevista. Visita os autônomos, os comerciantes, os servidores, os professores, os que batalham para ganhar o pão com dignidade. Abençoa os que sonham com um negócio próprio, os que precisam vender, os que não sabem mais o que fazer. Ensina-nos a trabalhar com fé, a confiar que Deus é o nosso patrão maior e que nada nos faltará se estivermos debaixo da tua proteção. Toca também os jovens perdidos, os idosos esquecidos, os pais sobrecarregados, as mães sozinhas, as crianças machucadas, os corações aflitos. Toca a nossa alma, São José, derrama sobre nós o bálsamo do céu, intercede junto ao coração de Jesus e faz descer agora uma chuva de milagres. Que os lares sejam restaurados, os laços familiares reatados, a saúde restabelecida, a dignidade devolvida, a fé reacendida. E com lágrimas nos olhos, mas com fé no peito, declaramos mais uma vez: para São José nada é impossível. E se ele está conosco, o milagre está a caminho. São José, já sentimos que algo mudou desde que começamos a orar. O peso que nos esmagava já não tem mais tanta força. A sombra da dúvida começa a se dissipar. E uma certeza profunda se instala em nosso interior. O nosso clamor foi ouvido no céu. Porque tu, São José, tomaste nossas causas em tuas mãos e as levou diretamente ao trono do Pai. E se tu intercedes, Deus responde. Porque tua oração é pura, tua intenção é santa, tua fé é inabalável. Neste momento, São José, queremos fazer mais do que pedir. Queremos nos entregar completamente. Queremos consagrar a ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que ainda esperamos. Queremos te confiar as áreas da nossa vida que não sabemos mais como lidar. O que está quebrado, o que está sujo, o que está bagunçado.
Tudo isso entregamos agora em tuas mãos, confiando que tu saberás apresentar a Deus com teu amor de pai espiritual. Toma, São José, o nosso coração ferido, leva ao céu os nossos sonhos. Apresenta ao Senhor a nossa fragilidade, a nossa história, as nossas quedas e esperanças. Não somos perfeitos, mas somos filhos. E filhos sempre têm um lugar no coração do Pai. São José, toma a minha causa. São José, para ti nada é impossível. São José, já posso sentir, o milagre está chegando. São José, rogai por nós, que recorremos a vós, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém.